sabe, cara, que eu também fui nascido e criado na igreja. Você conhece meus pais, conheceu minha falecida mãe. E quando eu nasci, eles já eram da igreja que eu fiz parte 30 anos da minha vida. E, cara, eu tive até umas crises, assim, na adolescência, né? Porque eu falava, poxa vida, cara, eu nem tenho um testemunho pra contar de conversão. Pois é. Eu não tenho nem o dia 5 de maio pra lembrar. Eu pensei não tenho, disso. cara. Eu pensei nisso. Não tenho nada disso. Eu tenho... Conheceu o pastor Mota, né? Chegou a conhecer? Sim, claro. José Mota dos Reis Pessoa. Com certeza. Então, eu tenho a lembrança dele fazendo o apelo e eu levantando a minha mão e indo lá na frente, como tendo esse dia da minha decisão, mesmo não sabendo o dia. Então, tem essa lembrança. Mas o meu conhecimento sobre o fato de eu ser um pecador e precisar de um salvador veio do trabalho do, na época, chamado Departamento Infantil. Verdade. Que hoje é o Ministério Infantil de muitas igrejas, Kids e tal. E maravilhoso. então, tipo, tia Noêmia, tia Rosângela, Eita. tia Lucinha, se um dia assistirem, um beijo pra vocês. Fantásticas. Porque foram elas que me ensinaram o evangelho. Além dos meus pais, claro. Sim. E eu, amigo dos filhos dela, crescendo todo mundo junto. Ali tinha a Miriam também. Nossa. Foi a galera do infantil que foi solidificando isso. Olha, Legal. eu tenho um pecado, eu preciso de um salvador. Eu tenho um pecado, eu preciso de um salvador. E eu fui batizado com 7 anos, mano. Uau. Cara, é muito novo, você não tem consciência, velho. Eu 7. tinha consciência que eu era pecador, que eu precisava de um salvador. Você foi batizar com 7 anos? 7 anos de idade. Cara, Aí esse dia eu lembro que foi 15 de novembro de 1990. o meu foi 23 de fevereiro de 2003. Então eu tava pra completar 7 ou com 7. Ali a questão é... E aí como foi, era o dia do aniversário da igreja... anos depois, que eu não vou fazer a conta, que quem cursa matemática é você. Opa! Eu não sou nem de exato. Calma lá! Eu sou de divinas. Mas lá no ano de 2010, tá. 15 de novembro de 2010, Sim. eu era ordenado ao ministério pastoral na mesma igreja, Igreja Batista de Vila Zate, lá na Zona Oeste de São Paulo, para quem não conhece. No mesmo 15 de novembro, olha, 20 anos, 90, 2000, 2010, 20 anos depois, cara. Uau. 20 anos depois, no dia que eu comemorava 20 anos de batismo, foi o dia que eu estava sendo ordenado ao Ministério Pastoral. Mas eu tinha essa crise. Eu falava, cara, eu não fui bruxo, eu não fui da macumba, eu não era de outra religião, nunca roubei, nunca fiz nada, sempre na igreja. Mas minha alegria sempre foi estar dentro da igreja. Mas não tem nada pra fazer, não. Vamos lá arrumar os cabos, vamos lá aprender os instrumentos. Então, eu toco vários instrumentos, assim, um pouquinho de cada, mas porque na igreja isso acontece. Com certeza. Uma época não tem um baterista, aprendi o batera. Não, todo mundo tá aprendendo violão. Você não quer aprender contrabaixo? Quero aprender contrabaixo, que agora é o do meu coração, né? Pastor, a gente é curioso dentro da igreja. A gente entra em tudo quanto é lugar dentro da igreja. Não, a gente é curioso. A gente quer servir a Deus, então eu passei pela experiência de, tipo assim, um ano ter 10 cargos diferentes na igreja. Uma baita bobagem. É verdade. Eu acho que só não fui líder das mulheres da igreja por motivos óbvios, né? É verdade. Do jeito que algumas igrejas caminham hoje, talvez, mas enfim. Então, eu cresci um pouco com essa crise, cara. Sim. E aí, anos depois, lá já na minha juventude, talvez, que eu entendi da parte de Deus que a graça, né, se manifestou na minha vida, me protegendo, cara, de tudo isso que acontece fora da igreja. Então eu não tenho esse testemunho de transformação, minha vida era assim, passou a ser assim, mas eu tenho testemunho de ter sido guardado e preservado. Que é uma compreensão óbvia da graça, porque às vezes a gente pensa que existe uma forma da graça te alcançar. Então, é equiparado para quem está dentro da igreja e também para quem estava com outro. Não, e a Bíblia vai dizer que é a multiforme graça de Deus, né? Exatamente. Não é de uma forma só, não é de um jeito só. Então, quando eu olho pensando, né, na perspectiva da graça, a graça de Deus me guardou, cara, me protegeu de muitos males que eu vi com os meus amigos da escola, com os meus amigos da rua. Exatamente. Então, eu não sei se é o caso, eu não cresci
num lugar perigoso e tal, mas também não era num bairro rico. Então, a gente estava muito perto da periferia ali, né, mano? Exatamente. Então eu tive amigo preso, eu tive amigo morto, É gente outra que realidade. estudou comigo, Exatamente. né? Não era tão periferia, né? Não era favela, como a gente fala, hoje é comunidade, tem que falar, né? Mas eu tive amigos que foram para um caminho que a graça de Deus me guardou nisso tudo. Ainda eu tendo minhas carnalidades, minhas tentações, meus erros, minhas presepadas, a graça foi me guardando, cara. Exatamente. Hoje, quando eu olho no retrovisor, eu vejo isso. Então, o testemunho, né, que às vezes você vai dar para um jovem, né? Ah, minha vida não... Eu não tava na balada, eu não tava na pegação, eu não tava no rodeio, eu não tava na micareta, eu não fui para Salvador, não tinha nada disso. Né? Mas eu chego para um jovem e falo assim, mano, na moral, dá para casar sendo virgem, sim. É possível. Exatamente. Não, cara, isso é impossível. Não é. Não é mesmo. Não é. Talvez, né, na sua experiência, no que te contaram, tal, beleza. Mas, mano, eu posso testemunhar diante de Deus, na minha vida foi desse jeito. Por quê? Porque eu entendo que a graça me preservou nesse sentido. Exatamente. A graça me guardou. Claro, o Senhor falando comigo, me ensinando na palavra, na igreja e tal, mas foi me preservando. E aí depois eu fui vendo, dando esse testemunho, que obviamente esse também é o testemunho de muitos. Sim. Fala, cara, não fui perfeito. Igual você tava falando assim, mano, eu fui crescendo na igreja, eu não tava entendendo muito bem, mas eu tava ali. Naquele tempo, muitas vezes eu ia pra igreja porque meu pai me sacudia na cama, minha mãe me acordava. Pela canela. E tinha que ir. Você é obrigado. Meu pai e minha mãe faziam isso direto. E aí Você vai porque você é meu filho. Vai, levanta E vai. às vezes você entendia, você fala, tá, mas por eu ser seu filho, então tá. Então eu nasci numa igreja, numa família cristã. Então eu tenho obrigação. Então muitas vezes eu vejo, e é verdade, eu ia arrastado. Não, domingo na Só minha que... casa, quase todo domingo tinha um milagre. Vai, levanta e anda. Vai. Levanta e Era corre. praticamente isso. Era praticamente Quase isso. milagre. Então, todo às vezes, domingo. a gente tá dentro da casa e a gente fala, poxa, caramba. E principalmente hoje, né? A gente tem filho. A gente vê isso com os nossos filhos, né? Pô, caramba. Então, a gente vê no início, a gente trazendo, falando para eles, olha, é importante estar numa igreja, embora as pessoas acham que a igreja não é aquela coisa, não deve ser. Tem gente até falando que não precisava disso, mas a igreja, ela teve um papel fundamental na minha vida. Eu acho que é por isso que eu sirvo, não só por isso, mas um dos fatores que intensificam é isso. Porque o ambiente igreja me faz entender a graça. Então, às vezes você vê pessoas que entram de diversos tipos. Então, e eu vejo, poxa, por que eu, nascido, minha mãe e meu pai aqui, e eu, pequeno, crescendo, por que eu também não tenho que ter encontro com esse Deus que estão pregando, com Jesus que estão falando? Então, saindo daí e entendendo, e depois para chegar ao batismo em março de 2003, foi maravilhoso para mim. Através